Boa tarde, queridos alunos. Eu preparei esse material para auxiliar vocês na próxima atividade do livro Trilhas de Aprendizagem, é o volume 2. Esse volume 2, só lembrando que vocês ainda não receberam, tá? Vai estar chegando na escola e assim que chegar, vai ter um cronograma para entrega, ok? Essa atividade refere-se à páginas 100, 101 e 102. De qualquer forma, o livro está em anexo em PDF no Classroom. Vamos falar sobre os números inteiros. Já tem algum tempo que nós estamos falando sobre os números inteiros, as últimas atividades, né? E aí a gente precisa relembrar alguns conceitos que nós vimos no início do ano e alguns conceitos também aí vão estar entrando para que vocês possam desenvolver as atividades, ok? Onde nós encontramos os números positivos e negativos? Os números inteiros são os positivos e negativos. Nós utilizamos em várias situações, como por exemplo, no comércio, nós passamos o cheque, nós passamos o cartão de crédito. Também utilizamos para estimar lucros e prejuízos. Outra área também que nós trabalhamos bastante são as temperaturas. Essa daqui é uma reportagem do livro que nós já trabalhamos, essa cena, né? O esporte também, que será até parte dessa atividade de hoje, ok? E aí, para a gente entender um pouquinho, vamos só abordar rapidamente sobre a história, tá? Os números negativos, ele demorou muito para ser aceito, né? Porque era difícil entender para algumas pessoas, né, naquela época, como imaginar 3 bois menos 5 bois? Então, você ficaria devendo 2 bois, tá? Como era possível tirar isso do que não temos? Para isso, embora tenha sido encontrados indícios na China e na Índia, né, os problemas envolvendo os números negativos eles só foram realmente aceitos a partir do século XVI, tá? Que é quando começou o comércio a expandir mundo afora. E aí, entrando um pouquinho mais na história dos números negativos, rapidamente aqui para explicar, a civilização da China foi a que iniciou esse processo, né? No ano 220 a.C., aproximadamente, né? Ele já representava os números negativos através de uma barra preta, né, negra, e os números positivos utilizavam as barras vermelhas. Tá? Os indianos eles também utilizaram os números negativos na resolução de algumas equações, que hoje chamamos de funções quadráticas, tá? Que mais para frente foi desenvolvido também no trabalho do século III de Diofanto de Alexandria, no livro Aritmética, que é conhecido até hoje. Mas foi muito difícil para a maioria dos matemáticos aceitar a existência desses números, por isso eles chamavam de número absurdi, ou seja, é um número absurdo. Somente com o desenvolvimento do comércio, a partir do século XV e XVII, tá? Que foram implementadas duas noções importantes, o lucro e o prejuízo. E aí foi aceito, né, os números positivos como lucro, né, e os prejuízos e as dívidas com os números negativos. Esse conjunto recebeu o nome de conjunto dos números inteiros. E no século XVIII surgiu a interpretação geométrica e a representação dos números inteiros na reta numérica também, o que propiciou um melhor entendimento entre a relação entre os números e os números negativos. Então vamos falar sobre esses números, conjunto dos números inteiros. Chamamos de conjunto de números inteiros os números que são positivos e negativos. Para um número ser inteiro, ser positivo, ele pode ou não ter sinal de mais. Então, qualquer número inteiro que for positivo, ele pode ter o sinal de mais ou pode não ter o sinal de mais, tá? Não numa operação, é claro, mas como um resultado, ok? Já o número inteiro negativo, ele precisa ter o sinal negativo, o sinal de menos tem que acompanhar. Então, para você dizer menos 2, você não pode colocar apenas o número 2, senão isso tornaria positivo. Então, para se tornar negativo, ele precisa do símbolo à sua frente,
ok? Então, aqui são alguns exemplos de números inteiros positivos. Lembrando, então, inteiro, que a gente está desconsiderando neste momento os números como 1,25, 1/4, tá? Somente inteiros mesmo. E o número zero? Ele é um número positivo ou negativo? O número zero não é considerado nem um número positivo nem um número negativo. Ele entende-se como um número neutro. Conhecendo os números inteiros. Então, para iniciar os números inteiros, nós vamos iniciar os números naturais, que nós já aprendemos no sexto ano, utilizando o símbolo dos naturais, tá? Iniciando do zero, vai até o infinito. Só que eu tenho duas formas que eu posso escrever esse conjunto. Eu posso colocar com o sinal de mais ou sem sinal de mais. Lembra que nós falamos que não é obrigatório no número positivo ter o sinal. Pode ou não ter, correto? Então, nesse caso, os números naturais, ele pode vir acompanhado do sinal de mais ou sem o sinal de mais. Pode ver que o zero em nenhuma das duas situações tem o mais, correto? Reunindo esse conjunto dos números naturais, que são infinitos, nós teremos, juntando com os números negativos, nós teremos o conjunto dos números inteiros. A representação do conjunto dos números inteiros ficaria dessa forma aqui. Então, ele viria lá do infinito, né, negativo, passaria pelos números negativos, que nós vamos ver mais para frente na reta numérica, passava pelo zero e continua até os positivos e vai até o infinito. Essa letra Z é o símbolo que representa os números inteiros, ok? Por que que tem duas formas diferentes? Pode ver que não é no negativo que está diferente, é no positivo aqui, né? Você pode utilizar o sinal de mais ou não. Aí aqui vem uma dica, tá? Que aqui eu coloquei essa partezinha aqui. A letra Z é usada para representar os números inteiros, porque essa representação veio do alemão sei, que significa número em alemão. Outra forma de representar esse conjunto é pelo diagrama. Esse é o diagrama de Venn. Então, aqui dentro nós temos os números naturais, que são aqueles positivos, e aqui fora, na letra Z, né, nesse conjunto, eu tenho os números negativos. Então, esse mais esse, eu tenho esse conjunto maior, tá? Nós já fizemos esse diagrama de Venn algumas vezes, então vocês podem estar consultando no caderno. Representação dos números inteiros na reta numérica. Essa reta pode ser tanto na horizontal quanto na vertical. Olha outro exemplo aqui, ok? O que a gente pode ter em mente que o zero, você pode pensar que o zero é a balança dessa reta. Então, o zero ele vai ficar particularmente como se fosse no meio. Para a direita do zero, eu terei os números positivos. E para a esquerda do zero, eu terei os números negativos. Veja a ordem que ele está caminhando. Aqui a distância sempre vai ser a mesma. Não se esqueça que na reta numérica nós temos o padrão da distância, certo? Então, de 0 até 1, eu tenho uma distância. E de 0 até menos 1, eu também tenho uma distância. De 0 até 2, de 0 até menos 2, de 0 até 3, de 0 até menos 3. Então, pode ver que é como se fosse um espelho, ok? Então, aqui nós temos esses números negativos, a reta é infinita, porque os números são infinitos. Então, depois do menos 5, você sabe que tem o menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, assim por diante. Assim como você sabe que depois do 5 eu tenho 6, 7, 8, 9, 10, ok? Os números inteiros são positivos, os positivos são infinitos e os negativos também. Vamos agora comparar números inteiros. A ideia de comparar número é saber quem é maior e quem é menor. Então, nós vamos pensar nessa situação. Aqui nós temos uma tabela de tempo no sul do Brasil. Então, nós temos aqui Curitiba, a temperatura de 0 graus, São Joaquim de menos 3, Porto Alegre de 4 graus e Gramado menos 1 grau. Nós vamos analisar as temperaturas dessa tabela e descobrir qual é a menor e qual é a maior. Assim, nós temos esses registros, certo? São essas temperaturas, ok? Devemos saber que qualquer número maior ou igual a zero sempre será maior do que qualquer número negativo. Haja vista aqui, correto? Olha, o zero aqui, ele está na frente de todos esses números negativos e todo número positivo, então, é maior do que qualquer negativo.
Eu até fiz a marcação dessas temperaturas aqui, olha. O 0, menos 1, menos 3 e o 4. Agora nós vamos analisar qual foi a maior temperatura. Então, a maior temperatura é aquela que eu estou no sentido dos positivos, a maior delas é o 4. E qual foi a menor temperatura? Menor temperatura foi o menos 3, correto? Então, nós podemos escrever dessa maneira também, na forma algébrica. 4 é maior que menos 3, ou menos 3 é menor do que 4. Depende da forma que você vai escrever, mas ambas significam a mesma coisa. Nós podemos dizer ainda nessa observação que o menos 3 ainda é menor que o 4, menos 3 é menor que 0 e menos 3 é menor do que menos 1. Sim, menos 3 é menor do que menos 1, mas vamos descobrir isso mais para frente. Só lembrando que esses são os símbolos. Virado para a esquerda é o símbolo de menor, virado para a direita é o símbolo de maior. Outra situação. Quais números, né? Quais números são os menores? Qual número é o menor? Tá? Então, menos 6 ou 0? Então, o menor desses dois é o menos 6, pois ele estará antes do zero na reta numérica. Menos 6 ou menos 8? A resposta correta é o menos 8, pois essa está antes de menos 6. Uma dica interessante: quanto mais longe um número negativo estiver do zero na reta numérica, menor ele será. Então, quanto mais perto o número negativo estiver do zero, ele é maior. Quanto mais longe, ele será menor. É o contrário dos positivos. Antecessor e sucessor. Tudo isso nós já vimos no início do ano. Nós só estamos aqui retomando, ok? Sabemos que o antecessor é o número que vem antes e que o sucessor é o número que vem depois. Assim, na hora de comparar os números, saber quem é antecessor e sucessor pode ajudar. Então, vamos com esse exemplo. Quem é o antecessor de mais 3? Será mais 2 ou somente 2? Qual é o antecessor de menos 3? O antecessor é o que vem antes. Então, seria o menos 4. Vejam aqui. Qual é o sucessor de 0? É o número que vem depois. É o 1. Quem é o sucessor de menos 5? É o número que vem depois. É o menos 4. Na reta numérica, o sucessor sempre estará à direita do número. Então, ele estará para cá. Ó, para cá. Enquanto o antecessor sempre estará à esquerda do número. Ele estará para cá. Assim, nós temos esse exemplo. Conforme eu falei anteriormente, sucessor de menos 5 está à direita, certo? Eu estou indo para a direita, então o sucessor está na frente. Então, sim, menos 4 é sucessor de menos 5. Antecessor de menos 3 é quem vem antes está na esquerda do número, então antecessor de menos 3 é menos 4. Sucessor de 0, 1. Antecessor de 3, 2, ok? Para treinar mais um pouquinho, qual é o maior? Vamos parar para pensar. Menos 7 ou menos 5? 0 ou menos 3? Menos 3 ou mais 3? Menos 10 ou menos 11? Menos 2 ou menos 1? Ou ainda, menos 199 ou menos 198? Se você quiser, pausa o vídeo e espera um pouco para poder responder. As respostas, então vamos lá. Menos 7 ou menos 5? Quem é maior? Menos 5. Ele é maior pois ele está mais próximo do zero e ele está à direita do 7. Como ele está à direita do menos 7, então ele é maior. Aqui, então, eu tenho 0 ou menos 3. Quem é maior? O 0, pois todo número positivo ou o 0, né? Sempre será maior do que qualquer número negativo. Menos 3 ou mais 3? Resposta: mais 3. Menos 10 ou menos 11? Menos 10. Quem está mais perto do zero é o menos 10. E o menos 10 está à direita de menos 11. Menos 2 ou menos 1? Menos 1. Porque o menos 1 está mais próximo do zero. E aqui, que é bom para dar uma bugada na cabeça, menos 199 ou menos 198?
Quem está mais perto do zero? Menos 198, que está à direita de menos 199, ok? Pessoal, o vídeo está ficando um pouquinho longo, porque é um conteúdo bem amplo. Eu tentei resumir aqui o máximo, tá? Mas vamos já partir um pouquinho mais para frente. Então, calculando, tá? Realizando cálculo com números inteiros. Para realizar cálculo com alguns números inteiros, é importante você tentar algumas situações que nós vamos estudar com alguns exemplos, ok? Então, vamos examinar essa situação aqui, né? Tem uma pessoa, né, ela tem uma dívida de 80 e pretende pagar 30 reais. E ela já percebeu que ela vai ficar devendo 50. Como nós vamos representar isso? Então, para representar a dívida, nós vamos sempre utilizar número negativo. Negativo vem de dívida, eu devo, eu não tenho, está faltando, ok? Então, assim, nessa situação, ficaria dessa maneira. Menos 80, porque ele deve 80, mais 30, porque ele vai pagar 30. Então, eu tenho, ele deve 80, tem 30 para pagar, ele pagou e ainda vai ficar devendo 50 reais, certo? Devia 80, pagou 30, ficou devendo 50. Ou ainda você pode mudar a posição, tá? Colocar o 30 na frente, 30 menos 80, eu tenho 30, devo 80, fico devendo 50. Outra situação. Nessa outra situação, o saldo dessa mulher é 40 reais negativos, só que ela depositou 40 reais. Assim, ela devia 40 e ela pagou 40, então o saldo dela é zero, porque ela devia 40, pagou, agora ela não deve mais nada. Há essas duas formas aqui que nós utilizamos para poder responder, com parênteses ou sem parênteses. Alguns momentos, o parênteses é mais para poder separar os números, tá? Mas mais para frente, nós vamos abordar um pouquinho mais essa situação do parênteses, colchetes e chaves, ok? Outra situação, aqui é uma empresa, tá? Que teve um prejuízo em 2 meses consecutivos. Eu escaneei essa foto, então ela ficou meio apagadinha, então vou ler para vocês. Minha empresa teve prejuízo de 4 mil reais em janeiro e de 3 mil reais em fevereiro. O prejuízo acumulado foi de 7 mil reais. Então, nesse caso, como a gente vai representar menos 4 mil, que é prejuízo, mais, porque eu vou somar esses dois prejuízos, então, o segundo mês, menos 3 mil. Menos 4 mil somado com menos 3 mil, então, total de prejuízo foi de menos 7 mil. Assim, quando somamos dois números positivos, esse resultado será positivo. Então, aqui outro exemplo, 50 mais 15, os dois números são positivos, vai dar 65, o que eu posso colocar com ou sem sinal, ok? Quando somamos dois números negativos, esse resultado será negativo, porque você está somando duas dívidas ou dois prejuízos. Então, menos 50 somado a menos 25, então eu tenho duas dívidas, somando ela eu tenho menos 75. Só que eu preciso colocar o sinal no final, ok? Negativo, ele precisa ter sinal. Quando subtraímos dois números, o que acontece? Então, aqui tem uma tabelinha com temperatura em 3 lugares, Roma, Paris e Viena. Então, no sábado eles tinham uma temperatura e no domingo a temperatura mudou. Se você quiser saber a diferença, o que é a diferença, o quanto mudou, então nós vamos subtrair as temperaturas de sábado para domingo, tá? Nós podemos fazer o cálculo de duas maneiras, utilizando a reta numérica, tá? Então, aqui eu vou pegar do segundo dia menos o primeiro, porque eu vou subtrair. Então, no domingo eu tinha em Roma 6 graus, vou fazer a diferença, então vou subtrair a temperatura de sábado, que era 2 graus. Então, mais 6 menos mais 2, eu tenho como no final o resultado mais 4. Olha na reta numérica, então aqui eu estava no 6 até o 2, então domingo, sábado. Qual foi a diferença? A diferença foi de 4 graus, certo? 1, 2, 3, 4. Só que também há outra forma de fazer. Aqui a gente vai ver, vai aprender o jogo de sinal, tá?
O jogo de sinal ele é utilizado em algumas situações, mas não em todas de adição e subtração, somente em algumas, tá? Mais para frente a gente vai rever isso com calma. Mas veja bem, quando você vai ter que aplicar o jogo de sinal, há uma condição. Tem que haver dois sinais juntos, tá? Separado por um parênteses, colchetes ou chaves. Então, uma situação parecida com essa, tá? Esse daqui não, mas aqui sim, tá vendo? Ó, dois sinais juntos. Então, o jogo de sinal é o seguinte: eu tenho aqui o primeiro sinal e o segundo sinal. Se os dois primeiros sinais forem iguais, então o resultado é positivo. Se os dois primeiros sinais forem diferentes, o sinal é negativo. Então, mais com mais, resultado é mais. Mais com menos, resultado é menos. Menos com mais, resultado é menos. E menos com menos, o resultado é mais. Então, aqui, daquela conta, tá? Dessa conta, nós vamos resolver dessa maneira. Então, eu tinha mais 6, menos mais 2. Fazendo esse jogo de sinal, menos com mais, eu olho aqui, ó. Menos com mais é menos, então eu coloco esse sinal aqui. Posso tirar esse do parente? Já posso, então eu desço ele. Mais 6, o jogo de sinal ficou menos e eu desço o 2. Agora aqui não tem mais jogo de sinal. Significa que quando eu tenho esse número positivo, significa que eu tenho número negativo, eu devo. Então, eu tenho 6 e eu devo 2. Mais 6 menos 2, ainda me sobra 4. Como que eu sei o sinal final, professora, dessa conta? No resultado, prevalece o sinal do maior número. Quem é o maior? O 6 ou o 2? O 6, correto? Então, o 6 ele é positivo. Então, o resultado automaticamente ele é positivo. Vamos ver agora a temperatura de Paris. Então, a temperatura de Paris no domingo era menos 1 e no sábado mais 3. Então, menos 1 menos mais 3 vai dar menos 4. Então, olha, veja bem. Então, aqui, ó, menos 1 e mais 3. Qual é a distância que ele caminhou? De 3 do domingo até menos 1 no sábado. Então, ele caminhou menos 4. Olha, ele foi para a esquerda, então ele está negativo, menos 4 casas. Uma maneira mais fácil, utilizando o jogo de sinal. Então, pode sempre consultar essa tabelinha, porque ela não muda nunca. Então, o jogo de sinal vai ser aqui, certo? Essa conta é a mesma dessa. Menos com mais, menos. Aqui, olha, menos com mais, menos. Então, desço aqui o menos 1. Esse jogo de sinal me resultou em menos e eu desço 3. Menos 1 e menos 3. Lembra, prevalece o sinal do maior número. Quem é o maior? O 3. Se o 3 é negativo, o resultado é negativo. O que eu faço com dois números negativos? Nós juntamos, certo? Então, eu devo 1 e eu devo 3. Quanto que eu devo? 4. Pode pensar dessa maneira que auxilia bastante. E a temperatura de Viena, né? Então, no domingo era menos 4 e no sábado era menos 7. Certo? Domingo menos 4, sábado no menos 7. Então, aqui, ó, menos 7 até menos 4, quanto que caminhou? 3 casas. Então, a diferença é 3 positivo. Aplicando o jogo de sinal nessa mesma conta, eu chego no mesmo resultado. Então, aqui, eu utilizo o jogo de sinal. Olha, menos com menos, mais. Pode ir lá consultar, menos com menos é mais. Então, aqui ficou menos com menos mais, menos 4 mais 7, como 7 é maior, o sinal é positivo, né? Então, eu devo 4, eu tenho 7. Então, a diferença de devo 4, tenho 7, me sobra 3, certo? E aí, agora é com vocês, né? A gente finaliza aqui a atividade, tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas desejo para vocês um bom estudo e qualquer dúvida é só perguntar no Classroom.